tive muitos entraves, muitos problemas, então eu procurei um curso de português particular, um reforço de português particular, né? Porque antes era o professor junto com o intérprete. Não, eu queria que talvez essa pessoa usasse como língua de instrução, que fosse um professor bilíngue. E eu encontrei um curso, né, na cidade de... aqui em Minas, na cidade de Alfenas. Eu acho que esse é o sinal da cidade de Alfenas, né? Na Unifal. Esse é o sinal da Unifal. E lá tinha um professor, que esse é o sinal dele, o professor Cássio. Ele oferecia um curso de português para surdos como segunda língua. Nossa, eu fiz uma inscrição nesse curso e foi ótimo, o curso foi ótimo. Por quê? A língua de instrução dele era Libras, né? Então, eu via, ele passava algumas atividades, ele pedia que, primeiro, eu me filmasse e mostrasse para ele, por exemplo, numa apresentação, meu nome é Camila, onde eu trabalho, né? Fizesse uma apresentação. Eu me filmava e encaminhava para ele por e-mail, e ele pedia para outra pessoa filmar, me passava um texto em Libras e eu passava, né, num texto em português. E a gente começava a ler, fazer essas operações, né, com as preposições, o, de. Então, eu corrigia, encaminhava para o professor, ele corrigia, encaminhava, a gente fazia essa troca. Mas o importante era que eu filmava primeiro em Libras, que é a minha primeira língua, para depois escrever na segunda, na L2, que seria o português. Então, tinha essa coesão, essa coerência na hora de escrever, né? Eu conseguia me reconhecer, de ver que eu conseguia escrever. Mandava para o professor, né? E a gente conversava sempre usando a Libras. Por exemplo, que pronomes, né? Pronome possessivo, mas... Então, a gente utilizava muito essa escrita na língua portuguesa, das preposições, né? E, às vezes, eu filmava outra pessoa e tentava entender o que ela tinha falado e passava para a língua portuguesa. Às vezes eu acertava, às vezes eu errava, e a gente fazia essa troca. Era muito importante, era um desafio, mas era muito bom. Eu tive um bom desenvolvimento. Por exemplo, um discurso, quando o presidente fala uma coisa mais formal, o reitor numa faculdade, né? Eu também aprendi palavras, por exemplo, prezado. Eu esqueci a outra palavra. Excelentíssimo, né? São palavras que são formais, e a gente tem que compreender essas regras, né? Porque antes acostumado era mais informal. Oi, tudo bem? Não, vamos redigir um texto formal, a gente precisa dessa formalidade. E durante essa aula, esses treinos, eu aprendi muito. Parece que foi mais ou menos um ano, mas foi ótimo, né? Até mesmo virtual, me ajudou muito. E eu tenho vontade de fazer mais, continuar com outros cursos assim, para conhecer mais profundamente, conseguir redigir textos melhores, eu sei, né? Organizar as pesquisas precisa de um conhecimento mais profundo na língua portuguesa. Uau! Eu até mostrei para o meu amigo chamado Caio, ele interpretou para mim do 7º ao 9º ano e também um curso de português como L2. Ele leu meu texto, me parabenizou bastante, disse que havia algumas correções necessárias, mas tudo aquilo se deveu ao curso que eu participei.
né? E como eu pude entender que a estrutura gramatical da língua se difere num texto escrito e na sua comunicação. Existe a coesão, existe a coerência dentro daquele texto, e dessa maneira eu entendi e pude continuar desenvolvendo. Na última semana, na nossa live, a Camila falou também que fez um curso com o Cássio, intérprete, professor de língua portuguesa. É esse curso? Sim, é o mesmo. A Camila já foi a minha aluna, eu era monitor da Camila. Uau! Alguns alunos tinham dificuldade na hora de escrever um texto, então o Cássio, que era o professor, ele disse, acho que tinham mais ou menos uns 100 surdos, né? Não sei ao certo quantos, mas então ele abriu a monitoria para 6 pessoas, para que esses grupos pudessem fazer o apoio aos estudantes de como montar a redação, de como fazer a estrutura gramatical da língua portuguesa. Quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava ao professor, compreendia aquilo e passava para os meus colegas. Dessa maneira, nós íamos interagindo. Muito bem, muito legal. Importante lembrar isso de vocês. Conhecer esse processo.